Dumbledore revelou uma vez que dentro de uma sala trancada no Departamento de Mistérios existe uma força tão poderosa que supera a morte, a inteligência humana e até mesmo as próprias leis da natureza. Trata-se da magia mais poderosa em Harry Potter e é um dos elementos mais importantes de toda a saga. Isso foi a chave para tudo o que aconteceu na história e compreender essa força, esse poder é essencial para entender Harry Potter de uma maneira mais profunda. E nesse vídeo aqui eu vou falar exatamente sobre essa magia. Lumos Maxima. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Está no ar o segundo episódio da série Os 7 Pilares Fundamentais para compreender Harry Potter. Nessa série de vídeos, eu explico cada um dos 7 elementos que eu considero como fundamentais para realmente compreender a saga de Harry Potter de uma maneira mais completa, mais profunda. E nesse episódio aqui, a gente vai entender melhor sobre a proteção sacrificial de Lilian Potter. Afinal de contas, tudo, absolutamente tudo em Harry Potter gira em torno dessa proteção, né? Mas antes, um recado super importante. O inglês hoje em dia é uma necessidade, não é apenas uma coisa extra. Pesquisas apontam que um profissional brasileiro que sabe falar inglês fluente pode ganhar até 61% a mais do que um profissional que tem apenas conhecimentos básicos do idioma. Já parou para pensar nisso? Então, se você tem vontade de aprender inglês, você precisa conhecer o método B-Way do professor Jonas Bressan. Na B-Way, o aprendizado é certo. Tem link na descrição. Clica agora que você vai receber um descontaço para começar a aprender inglês agora. Corre lá e aprende logo inglês, porque se você não aprendeu ainda, você já saiu muito atrás. Bom, o Avada Kedavra é uma das maldições imperdoáveis, a maldição da morte. Ela mata sem deixar marcas e apenas uma pessoa no mundo mágico sobreviveu ao impacto dessa maldição: Harry Tiago Potter. E isso aconteceu porque quando Voldemort foi atrás dos Potter para eliminar o bebezinho Harry, Lilian Potter se sacrificou pelo filho. E, como Dumbledore explica para o Harry em Pedra Filosofal, isso conferiu ao garoto uma proteção muito poderosa. Sua mãe morreu para salvar você. Se existe uma coisa que Voldemort não consegue compreender, é o amor. Ele não entende que um amor forte como o de sua mãe por você deixa uma marca própria. Não é uma cicatriz, não é um sinal visível. Ter sido amado tão profundamente, mesmo que a pessoa que nos amou já tenha morrido, nos confere uma proteção eterna. Está entranhada em nossa pele. Uma coisa que todos precisam ter em mente é que quando Lilian Potter se sacrificou pelo filho dela, ela gerou 2 efeitos. Primeiro, naquele exato momento em Godric's Hollow, Voldemort não seria capaz de matar o Harry sob nenhuma circunstância. Fosse qual fosse a maneira que ele tentasse fazer isso, ele não teria sucesso. E como sabemos, naquela ocasião, o Bruxo das Trevas usou o Avada Kedavra e teve seu corpo destruído pelo ricochete de sua própria maldição. Ou seja, quando Voldemort lançou o Avada Kedavra no Harry, a proteção da Lilian fez com que o feitiço fosse refletido de volta para o Voldemort. Foi a proteção de Lilian Potter que fez com que o maior bruxo das trevas de seu tempo não fosse capaz de matar um bebezinho. Isso só não destruiu Voldemort definitivamente porque ele já tinha fragmentado sua alma em Horcruxes, mas isso destruiu completamente o corpo físico dele. Segundo, a partir desse momento, por causa da proteção de Lilian, Voldemort não podia tocar no Harry. Isso era algo literal. Voldemort não era capaz de tocar na pele do Harry sem sentir imensa dor e agonia, e ele mesmo disse isso para os Comensais da Morte logo quando ele recuperou seu corpo. Vocês todos sabem que na noite em que perdi meus poderes e o meu corpo, tentei matá-lo. A mãe dele morreu tentando salvá-lo e, sem saber, o resguardou com uma proteção que, devo admitir, eu não havia previsto. Eu não pude tocar no rapaz. Inclusive foi por isso que Quirinus Quirrell não suportou ser tocado pelo Harry no final de Pedra Filosofal. Quirrell, que naquele momento compartilhava seu corpo com Voldemort, também estava suscetível a sentir os efeitos da proteção de sangue de Lilian. Esse segundo efeito, ou seja, Voldemort não poder tocar no Harry, continuou valendo mesmo depois daquela noite em Godric's Hollow. Voldemort só foi ser capaz de literalmente tocar no Harry sem sofrer os efeitos da proteção de Lilian quando ele usou o sangue do Harry para recuperar seu corpo lá no final de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Vejam só esse trecho aqui do livro de Cálice de Fogo. Isso tá no capítulo
32, quando Voldemort finalmente consegue ressurgir. Rabicho queria que eu usasse um bruxo qualquer, não foi, Rabicho? Um bruxo qualquer que tivesse me odiado, como tantos ainda odeiam. Mas eu sabia do que precisava. Se era para me reerguer mais poderoso do que tinha sido antes da queda, eu queria o sangue de Harry Potter. Eu queria o sangue daquele que tinha me despojado do poder há 13 anos, porque a proteção duradoura que a mãe dele tinha lhe dado circularia em minhas veias também. A mãe deixou nele os vestígios do seu sacrifício. Isto é magia antiga de que eu devia ter me lembrado. Foi uma tolice tê-la esquecido, mas isso não importa. Eu agora posso tocá-lo. Era por isso que Voldemort fazia tanta questão que o sangue do inimigo tirado à força fosse o sangue do Harry, porque usando o sangue do Harry, a proteção da Lilian estaria nas veias dele também, e desse jeito ele seria capaz de tocar no Harry. Então, a partir do ressurgimento do Voldemort no final de Cálice de Fogo, esse efeito do Bruxo das Trevas não ser capaz de tocar no Harry se encerrou. Só que isso acabou sendo a grande falha no plano de Voldemort. Inclusive, essa grande falha vai ter um episódio próprio nessa série, então fiquem ligados aí, tá? Agora, falando sobre o primeiro efeito gerado pela proteção de Lilian, que é o efeito que evitou que o bebezinho Harry fosse morto pela maldição da morte do Voldemort, é muito importante que todo fã de Harry Potter compreenda que aquela proteção que causou o ricochete da maldição da morte foi um evento único. Ou seja, se depois daquilo o próprio Voldemort conseguisse de alguma forma atacar o Harry com um feitiço letal, ele teria tido sucesso. Além disso, aquela proteção foi específica para aquela ocasião e específica para o Voldemort. Se qualquer outra pessoa atacasse o Harry de forma letal, ele teria morrido. E tudo isso é comprovado pela atitude imediata do Dumbledore depois dos eventos lá em Godric's Hollow. Olha só o que ele disse pro Harry. Eu sabia que os meus feitiços de proteção mais complexos e poderosos provavelmente não seriam invencíveis se ele algum dia recuperasse seus plenos poderes. Mas eu sabia também qual era o ponto fraco de Voldemort. Então tomei minha decisão. Você seria protegido por uma magia antiga que ele tem conhecimento, mas que despreza e, portanto, sempre subestimou para seu prejuízo. Estou me referindo naturalmente ao fato de que sua mãe morreu para salvá-lo. Ela lhe conferiu uma proteção duradoura que ele jamais esperou. Uma proteção que até hoje corre em suas veias. Confio, portanto, no sangue de sua mãe. Entreguei você à irmã dela, sua única parenta viva. Enquanto você ainda puder chamar de sua a casa em que vive o sangue de sua mãe, ali você não pode ser tocado nem ferido por Voldemort. Você precisa voltar lá apenas uma vez por ano, mas enquanto puder chamar aquela casa de sua, enquanto estiver lá, ele não poderá atingi-lo. Então Dumbledore se preparou para o retorno do Voldemort. Ele sabia que o Bruxo das Trevas retornaria e ele tomou todas as medidas possíveis para garantir a segurança do Harry. Ele sabia que a volta do Bruxo das Trevas representava um perigo enorme para o garoto. Isso fica evidente na conversa que ele teve com o Snape depois da morte dos Potter, deixando claro que proteger o Harry era uma prioridade. Ajude-me a proteger o filho de Lilian. Ele não precisa de proteção. O Lorde das Trevas se foi, disse Snape. O Lorde das Trevas retornará, continuou Dumbledore, e Harry correrá um perigo terrível quando isso acontecer. Sacaram? Se o Voldemort não fosse capaz de ferir o Harry de maneira letal, por que então Dumbledore faria todo esse esforço para proteger ele? Dumbledore ampliou a magia de proteção ancestral deixada por Lilian para que Harry ficasse mais seguro, e o próprio Voldemort compreendeu isso. Olha só o que ele disse para os Comensais da Morte logo depois de ressurgir. Dumbledore invocou uma mágica antiga para garantir a proteção ao garoto enquanto estivesse aos cuidados dos parentes. Nem mesmo eu posso tocá-lo em casa deles. Aqui é importante dar uma pausa, porque é um daqueles pequenos detalhes que muita gente deixa passar. Percebam só o que o próprio Voldemort disse. Nem mesmo eu posso tocá-lo em casa deles. Na minha opinião, essa é uma indicação clara do Voldemort de que os servos dele não poderiam simplesmente ir até a casa dos Dursleys para atacar o Harry, porque nem mesmo ele, que tinha poder muito superior, era capaz de fazer isso. Sacaram? A magia de proteção que o Dumbledore invocou pro Harry
se aproveitando aí do sacrifício da Lilian, na minha opinião, não impedia apenas o Voldemort de atacar o Harry, ela garantia que o Harry estaria completamente protegido enquanto ele estivesse vivendo com os Dursleys. E aparentemente, essa proteção não se resumia apenas ao interior da casa dos Dursleys, era algo um pouco mais amplo do que isso, porque olha só o que o Voldemort continuou dizendo para os comensais. Depois, naturalmente, houve a Copa Mundial de Quadribol. Achei que a proteção dele enfraqueceria ali, longe dos parentes e de Dumbledore, mas eu ainda não estava suficientemente forte para tentar sequestrá-lo em meio a uma horda de bruxos do Ministério. Notaram o que o Voldemort disse? Depois, houve a Copa Mundial de Quadribol. Achei que a proteção dele enfraqueceria ali, longe dos parentes. Galera, a Copa Mundial de Quadribol aconteceu em Dartmoor, no condado de Devon, na Inglaterra. A casa dos Dursleys ficava no condado de Surrey, quase 300 quilômetros de distância. E ainda assim, Voldemort apenas supôs que a proteção do Harry estaria mais fraca ali. Sacaram? Então, como eu disse antes, aparentemente a proteção do Harry não se resumia apenas ao interior da casa dos Dursleys. Ela provavelmente envolvia toda a vizinhança e os arredores de onde ele vivia. Eu acho que essa proteção ampliada por Dumbledore podia cobrir até certa distância da casa onde ele vivia. Então, para resumir, até antes do Voldemort usar o sangue do Harry para ressurgir, se ele conseguisse recuperar seus poderes de alguma outra forma, por exemplo, se ele utilizasse o sangue de qualquer outro inimigo ao invés do sangue do Harry, ele ainda não poderia tocar diretamente no Harry, mas ele poderia ferir o garoto de forma letal usando um Avada Kedavra, por exemplo, desde que fosse longe da casa dos Dursleys. E isso mesmo com o Harry sendo uma Horcrux do Voldemort. O Harry morreria e a parte da alma do Voldemort presente nele seria destruída. Além disso, qualquer outra pessoa que não fosse o Voldemort poderia matar o Harry sem maiores problemas. Agora vem um detalhe importante sobre essa proteção sacrificial ancestral deixada pela Lilian pro Harry. Olha só o que o Voldemort conta pros comensais da morte. Vocês todos sabem que na noite em que perdi meus poderes e o meu corpo, tentei matá-lo. A mãe dele morreu tentando salvá-lo e, sem saber, o resguardou com uma proteção que, devo admitir, eu não havia previsto. A gente já leu esse trecho antes, mas perceberam o que o Voldemort disse aqui? Esse é um detalhe que muita gente deixa passar. Quando o Bruxo das Trevas contou para os comensais da morte tudo o que tinha acontecido, ele disse que a Lilian gerou a proteção sem saber que seu sacrifício teria esse efeito. E isso foi confirmado pela própria autora J.K. Rowling numa entrevista que ela deu ao The Leaky Cauldron e ao MuggleNet em 28 de julho de 2007. Perguntaram para a autora se a Lilian sabia que geraria a proteção que ela gerou e olha só o que ela respondeu. Não, porque como tentei deixar claro na série, isso nunca aconteceu antes. Ninguém jamais sobreviveu antes. E aqui ela tá falando sobre sobreviver ao impacto de uma maldição da morte. E ninguém, portanto, sabia que isso poderia acontecer. Sacaram? Agora, se Lilian não sabia que geraria essa proteção, como que ela aconteceu? Como que o Harry acabou sendo protegido por uma magia tão poderosa assim? Bom, para entender isso, a gente precisa falar de Severo Snape. Isso mesmo, Severo Snape. Ele tem tudo a ver com essa proteção. Ficaram curiosos agora, né? O que raios Severo Snape tem a ver com tudo isso? Bom, bora lá. Todos vocês sabem muito bem que o Snape era apaixonado pela Lilian, certo? Pois então, depois de perceber que seu mestre considerou que o filho de sua amada era o garoto da profecia, Snape pediu a Voldemort que Lilian fosse poupada por ele. E isso fez toda a diferença, porque impressionantemente o Lorde das Trevas foi até Godric's Hollow com a intenção de deixar a Lilian viver. Vejam só esse trecho aqui, do capítulo 17 de Relíquias da Morte. Ele ouviu a mulher gritar no primeiro andar, encurralada, mas enquanto tivesse bom senso, ela pelo menos nada teria a temer. Ele arrombou a porta, atirou para o lado a cadeira e as caixas apressadamente empilhadas para defendê-la com um displicente aceno de varinha. E ali estava ela, a criança nos braços. Ao vê-lo, Lilian largou o filho do berço às suas costas e abriu bem os braços, como se isso pudesse adiantar, como se ocultando-o, esperasse ser escolhida como alvo. Afaste-se, sua tola! Afaste-se agora! Perceberam?
Voldemort deu a Lilian a opção de sair da frente do Harry. Ele deu a ela a opção de continuar vivendo, só que, obviamente, ela não aceitou e escolheu se sacrificar pelo filho. E assim, a proteção sacrificial que protegeu o Harry foi gerada. Mas lembrem-se do pedido do Snape, mantenham na mente de vocês que Voldemort foi até Godric's Hollow com a intenção de poupar a Lilian por causa do pedido do Snape. Agora vejam só o que a autora J.K. Rowling falou sobre esse assunto numa entrevista que ela deu também ao The Leaky Cauldron e ao MuggleNet em 2007. Você não quer me perguntar por que a morte de Tiago não protegeu Lilian e Harry? Tiago ia ser morto de qualquer maneira. Você entende o que eu quero dizer? Não estou dizendo que Tiago não estava pronto para isso. Ele morreu tentando proteger sua família, mas seria assassinado de qualquer maneira. Ele não teve escolha. Então ele correu para isso de uma forma meio animal. Acho que há distinções em coragem. Tiago foi imensamente corajoso, mas o calibre da bravura de Lilian foi, acho que neste caso, maior, porque ela poderia ter se salvado. Agora, qualquer mãe normal teria feito o que Lilian fez. Então, nesse sentido, sua coragem também era de uma qualidade animal. Mas ela teve tempo para escolher? Tiago não teve. Lilian conscientemente deu sua vida. Ela tinha uma escolha clara. Sacaram a parada aqui? Essa oportunidade de escolha é fundamental para se criar o tipo de proteção sacrificial ancestral que a Lilian gerou. E essa oportunidade de escolha só foi dada a Lilian por causa do Snape, por causa do pedido que ele fez ao seu senhor para poupá-la. E esse mesmo tipo de proteção foi gerada pelo Harry durante a Batalha de Hogwarts. Vocês sabiam disso? Pois é, isso o filme de Relíquias da Morte parte 2 não contou pra vocês, né? Mas vejam só esse trecho aqui, ó. Você não matará mais ninguém hoje à noite, disse Harry enquanto se rodeavam e se encaravam nos olhos verdes e vermelhos. Você não será capaz de matar nenhum deles nunca mais. Você não está entendendo? Eu estive disposto a morrer para impedir que você ferisse essas pessoas. Mas você não morreu, mas tive a intenção. E foi isso que fez a diferença. Fiz o que minha mãe fez. Protegi-os de você. Você não reparou que nenhum dos feitiços que lançou neles são duradouros? Você não pode torturá-los, você não pode atingi-los. Você não aprende com os seus erros, Riddle, não é? O Harry dá uma bela humilhada no tom aqui, hein? Harry poderia ter escolhido não se entregar ao Voldemort, mas ao escolher fazer isso, ao escolher se entregar na Floresta Proibida, para que ninguém mais morresse por ele, ele gerou uma forte proteção para todos que estavam lutando na Batalha de Hogwarts. E como a gente acabou de ler, essa proteção fez com que os feitiços do Voldemort não tivessem um efeito duradouro nas pessoas. E é por causa dessa condição da escolha que eu acredito teoricamente que Neville nunca teria sido o escolhido. Porque se Voldemort tivesse decidido ir até a casa dos Longbottom, ao invés de ir até a casa dos Potter, muito provavelmente Alice Longbottom, assim como Tiago Potter, não teria recebido a mesma oportunidade de escolher, já que Voldemort não teria motivos para poupá-la. Se Voldemort tivesse ido atrás dos Longbottom primeiro, eu vejo ele simplesmente eliminando os três e seguindo adiante. E dessa maneira, Alice Longbottom não teria sido capaz de oferecer a Neville a mesma proteção que a Lilian conseguiu oferecer ao Harry. Sacaram a diferença? Sacaram o que está em jogo aqui? Está em jogo a capacidade, a oportunidade de escolher. Agora, finalmente chegamos no meu ponto favorito do vídeo e eu tenho certeza que muita gente não faz ideia disso que eu vou dizer agora. Mas saca só esse trecho aqui do capítulo 37 de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Aqui é o Dumbledore falando com Harry. Há uma sala no departamento de mistérios que está sempre trancada. Contém uma força mais maravilhosa e mais terrível do que a morte, do que a inteligência humana, do que as forças da natureza. E talvez seja também o mais misterioso dos muitos objetos de estudo que são guardados lá. É o poder guardado naquela sala que você possui em grande quantidade e que Voldemort não possui. Sacaram isso aqui? Essa força mais maravilhosa e mais terrível do que a morte, do que a inteligência humana e do que as próprias forças da natureza, e que talvez seja o mais misterioso dos muitos objetos de estudo que são guardados dentro do Departamento de Mistérios, era a magia ancestral do amor. Por causa do sacrifício de Lilian, Harry era completamente cheio dessa magia.
Uma magia muito mais poderosa do que qualquer magia ou conhecimento que Voldemort possuía. Então, basicamente, de forma simples, o que o Dumbledore estava dizendo aqui pro Harry era o seguinte: Harry, você possui um poder muito maior do que qualquer conhecimento e poderes que o Voldemort possui. Sacaram? Eu quero que vocês entendam muito bem isso, porque muita gente não consegue compreender isso. Harry era extremamente poderoso porque, de acordo com o próprio Dumbledore, ele estava repleto da magia ancestral mais poderosa de todas. E isso se tornava particularmente mais forte, especialmente quando ele enfrentava o Voldemort. Mas agora eu quero ver os comentários de vocês aqui embaixo, hein? Comenta aí uma coisa que vocês já sabiam e pelo menos uma coisa que vocês descobriram assistindo esse vídeo. Se você chegou até aqui, clica nesse botão e se inscreve aí no Wizarding Bruno se você ainda não for inscrito. Tá vendo aí na tela? Estão aparecendo algumas sugestões de vídeo para você assistir. Escolhe uma dessas aí e continua por aqui comigo. A gente se vê, hein? Accio Nox!